Boa noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Ser pai pode ser uma aventura bem difícil e cheia de problemas, mas sem dúvida é também, por outro lado, uma experiência muito gratificante e até mesmo sublime. Todo pai foi ou ainda é filho. Como será que funciona essa dinâmica de ser as duas coisas ao mesmo tempo? Será que ser pai é mais complicado do que ser filho ou vice-versa? Que desafios enfrenta um pai hoje? Quer saber? Então não saia daí, nossa conversa vai render um bom bate-papo, pois nosso programa está só começando. E hoje eu recebo aqui o diácono Glevson Felipe Lourenço de Souza. Ele é casado com a Célia, tem um filho, o Lucas, de 15 anos, e também faz parte do clero da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é diácono permanente, foi ordenado em 2012 e veio conversar conosco sobre este assunto que dá margem para muita conversa. Caro Glevson, boa noite. Muito boa noite, Padre Márcio. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Você que já é pai há 15 anos e que também tem uma outra experiência de fazer parte do clero da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, de início, eu queria saber como que é dividir a paternidade, vida de família de um lado e a vida ministerial, o ser diácono, por outro. Sim, os diáconos permanentes que são casados, no meu caso, vivem a dupla sacramentalidade, né? O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Já o apóstolo Paulo, quando ele fala especificamente do diácono, né? Na sua primeira carta a Timóteo, o primeiro perfil do diácono é aquele que sabe governar a sua casa. Então, a primeira diaconia dele é a família. Então, a família é a primeira célula, é a primeira comunidade onde ele exerce o seu diaconato. E é bom dizer que a palavra diaconia significa serviço, né? Serviço. Então, ele está a serviço primeiramente da comunidade família, da igreja doméstica. E depois ele é convidado a dar mais um passo com a ordenação a servir também a comunidade de fé. E esse equilíbrio vai sendo feito através da vivência, da maturidade, usando a inteligência para poder conciliar essas duas missões. Tá bem. E como que você usa a inteligência? Para ser pai, família, para o seu trabalho, engenheiro, e para ser diácono na igreja? Nesse horizonte já que a gente vive de tantas possibilidades, é a questão de compatibilizar já as agendas mesmo, né? As agendas, sem privilegiar um, sem em detrimento de outro. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio que a gente vai pelas agendas. Entendi. Agora, quando nós fazemos as nossas atividades com alegria e com abertura, com aceitação, com desapego interior, eu acho que o resultado é sempre positivo, né? Bom, Glevson, veja bem, o que é mais fácil ou mais difícil, ser pai ou ser filho? Quando eu era filho menor, era mais fácil, né? Porque quando a gente se torna pai, a vida da gente dá um giro de 180 graus, né? Porque ali você assume verdadeiramente uma missão, um serviço. Então, ser pai, cuidar, conduzir aquela vida, para mim, é mais difícil, mas também a dificuldade que é uma alegria, como você disse, é uma alegria e é uma gratificação. Eu não vejo como um peso, um fardo. No passado, num modelo bem tradicional, talvez numa sociedade machista, se dizia que o pai é aquele que provê as necessidades da família. Hoje, como que você vê esta função, esse papel do pai na família? É aquele que provê apenas? Ou o que ele provê? Hoje, o modelo de família, ou não é aquele modelo antigo, né, típico, né, o pai que sai e volta. Hoje é compartilhado essa missão junto com a mãe, né? Então, nós percebemos hoje pais com algumas atitudes, algumas funções dentro de casa que eram da mãe. E a mãe também que sai para trabalhar, deixa os filhos para poder
o pai desembolar os filhos para a escola. Ou seja, então, o senhor quer dizer que os papéis, seja do pai e da mãe, não são tão rígidos mais? não são tão rígidos e não são muito mais definidos. Tá. Como Isso é bom ou antigamente. ruim? O que o senhor acha? É bom, porque aí um divide o peso, né, do trabalho e da missão, um com o outro. Agora, voltando ao ser diácono. O ser padre, por exemplo, ele é, de certa forma, um pai espiritual da comunidade. O diácono é visto assim também pela comunidade? Ou não chega a esse patamar? De certa forma, sim, porque o diácono ali, ele é um irmão no sacramento da ordem, né, do padre, do presbítero. E a comunidade vê no diácono um referencial, um ministro ordenado também um referencial. E como ele está ali junto, auxiliando, compartilhando também a missão, o trabalho missionário do padre, a comunidade também o vê como referencial. Não como pai, pastor, que o padre que conduz a comunidade, mas um ícone ali do Cristo servidor, que auxilia. Ok, seguramente como aquele que lava os pés, como aquele que serve, como aquele que leva a palavra, como aquele que anuncia, que também realiza os sacramentos, né? Isso. Ok, Gleivson, veja bem, o mundo de hoje nós sabemos que é um mundo pluralista. É um mundo que vive várias crises, crise de sentido, crise ética. O que o senhor diria que uma pessoa deveria ter, ou como ela deveria se preparar para exercer esse papel de ser pai? A família hoje está em crise, né? Crise, inclusive para nós cristãos, crise de fé também. A saída que eu encontrei, né, falando da minha vida pessoal, foi a saída do testemunho. O testemunho que eu dei, que eu dou para o meu filho. Aquele que assume essa tarefa, essa missão de ser pai, deve ser aquele que está preparado para dar o testemunho de vida. Eu nunca, por exemplo, eu nunca bati no meu filho, nunca usei de violência para poder, nunca o obriguei a ir à igreja, mesmo depois. E ele naturalmente, mas o que é isso? É o testemunho. Então a dica que eu dou e que deu certo comigo é essa: dar o testemunho da sua vida para o seu filho, agora, diante das grandes crises. E aí eu lembro bem na literatura sapiencial da Sagrada Escritura, o livro de Tobias, onde duas famílias vivendo numa grande crise, deportadas para outro país, preservaram o núcleo da sua esperança, da sua fé. E eles estavam em profunda crise, diante das escolhas de outras possibilidades, de acreditar em outros deuses, outras possibilidades, e eles escolheram continuar na esperança do Deus que os conduzia desde o princípio. E aí a família está nessa encruzilhada. Como fazer a escolha? E aí o apóstolo Paulo nos dá a dica: renovar a mentalidade. Ou seja, todos têm uma inteligência e podem usá-la para poder fazer boas escolhas. Ok, agora, no mundo de hoje também, nós temos várias linguagens. Talvez a mediação maior que se possa perceber seja aquela da tecnologia. Então, que linguagens desafiam o ser pai hoje? Uma vez um pai me procura e diz assim: padre, põe a bênção nesse menino. Eu perguntei: como que você se chama? Ele falou lá o seu nome, tinha ali mais ou menos 12, 13 anos. Aí eu perguntei: qual que é seu perfil no Facebook? E o pai ficou nervoso. É justamente por isso que a briga aconteceu lá em casa, por causa dessa coisa de internet. Aí eu dizia para o filho assim: filho, se seu pai não usa, ensine para ele. E dizia para o pai: olha, o senhor tem que aprender com seu filho. Ao mesmo tempo eu dizia para o filho: é preciso que você escute seu pai, ele é mais vivido que você, ele já tem uma longa estrada percorrida e tem muito que ensinar para você. Então como que o senhor vê esses desafios das novas linguagens hoje? Os pais têm que entrar nesse mundo, quer queiram ou não, porque é um mundo que a tecnologia avança. O mundo avançou muito em tecnologia, apesar de não ter avançado muito em humanidade, mas avançou muito em tecnologia. Mas essa tecnologia é benéfica, é favorável quando usada com discernimento. E
quando meu filho ingressou nesse mundo do Facebook, aí já me falou, você vai ter que também pode começar a fazer o seu perfil para acompanhá-lo. E aí nessa relação, nós vamos ser amigos no Facebook, né? Então vamos acompanhando. Agora tem que acompanhar. Acompanhar para, inclusive, colocar os limites, né, que a gente deve nessa tecnologia que, se não usada com discernimento, pode ser perigosa mesmo. Com certeza, porque o que a tecnologia faz? Ela potencializa o que já existe na vida real. Na verdade, entre o real e o virtual não há oposição, mas há uma potencialização. Então, se na vida real existe aqui pesquisa, então, o mundo virtual vai favorecer isso. Eu levava um dia inteiro a encontrar uma citação vasculhando a biblioteca. Hoje, em minutos, a gente encontra. Exatamente. Então, facilita a vida por um lado, mas também abre portas e caminhos para muita perdição, né? E aí não adianta moralismo, não é verdade? Aí é o acompanhamento, o compartilhamento daquela vida, dessa situação, das tecnologias novas. E aí entra a questão dos limites, né? O pai é aquele que, ao mesmo tempo, tem a mão paterna, a mão doce da mãe, mas a mão paterna que orienta, que conduz. Porque senão, como que ele vai fazer uma escolha diante de tantas possibilidades? Agora, tem que participar, né? Na verdade, não adianta dar a orientação se você não participa desse mundo também. Quando eu era criança, se dizia assim, a televisão vai acabar com a família, e não acabou. A internet vai acabar com a família, e não vai acabar. Então, não passa por aí a reflexão, né? Claro que há uma diferença muito grande entre o nativo digital e nós que somos migrantes digitais, né? Nós levamos um tempo a nos acostumar com essa nova linguagem. Então, Gleivson, nosso programa está só começando e vamos descansar um pouquinho. Bom, eu tenho duas perguntas para você que é pai ou filho. É mais complicado ser um ou outro? Ou é a mesma coisa? Você acha que dá para conciliar a vida caseira da família com a vida da nossa família maior, que é a comunidade, que é a igreja? Então, envie seu comentário, diga o que pensa sobre isso. Nosso e-mail é conexões@tvhorizonte.com.br. Vamos para o rápido intervalo e voltamos em instantes.